Fala pessoal, beleza? Senhores, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de Matemática e Raciocínio Lógico para Desesperados, missão PCDF. Essa aula era para ser ao vivo, mas infelizmente eu sofri aqui com o meu equipamento e tive que fazer ela gravada. Mas a gente não vai perder muita coisa não. A diferença é que na aula ao vivo a gente tem uma interação maior, vocês podem perguntar na hora. E eu dou um tempo para vocês resolverem questões, e na gravada vocês vão ter que dar uma pausa aí quando for o caso. Excepcionalmente essa aula não é uma aula que nós vamos trabalhar questões. Por quê? Porque são aulas introdutórias. Esse primeiro módulo é introdutório, aquilo que é básico para que a gente possa seguir. Então a preocupação de vocês é se prenderem à teoria que nós vamos ver aqui, certo? É extremamente importante que vocês se prendam a essa teoria, tá? Vocês têm meu WhatsApp, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, certo? E, enfim, para que a gente possa prosseguir na nossa matéria, tá legal, pessoal? Então, vamos embora lá. É uma aula bem tia-teteca. Como assim tia-teteca, Adriano? Então, é uma aula básica mesmo. A gente vai lembrar coisas lá do passado, mas que são extremamente importantes para que a gente possa prosseguir e gabaritar essa bagaça, essa porra dessa prova aí da PCDF, que é o maior objetivo com vocês. Então, sejam bem-vindos à nossa sala de aula, literalmente. É minha sala, né? A sala da minha casa. E vamos lá, pessoal, dar início à nossa brincadeira. Bom, tirando o meu rostinho feio aqui, certo? Principais conjuntos numéricos. A gente vai começar por aí. Senhores, o que é um conjunto? Deixa eu pegar aqui e botar a caneta. O que é um conjunto? Como eu tenho toque, eu vou botar uma cor legal. Preto. Tá? Senhores, um conjunto, ele não possui definição. Olha, não possui definição. É o que nós chamamos de elemento primitivo, tá? Elemento primitivo da matemática. Caraca, Adriano, que raios é isso? Elemento primitivo. Vamos lá. Se vocês pegarem o livro da Tia Teteca, vai estar escrito lá assim: conjunto é uma coleção de elementos. Porém, em matemática, para algo, para uma definição ser aceita, ela tem que ser válida para todos os casos, não pode existir uma exceção, certo? Por exemplo, se eu falo que o conjunto é uma coleção de elementos, eu tenho uma exceção, o conjunto vazio. O que seria o vazio? Uma coleção de nada? Ora, então, pessoal, uma coleção de elementos não se aplica ao conjunto vazio, tem essa exceção. Então ela não pode ser usada como uma definição matemática. Ah, mas no livro do meu filho, do meu irmão, está escrito assim. Sim, porque ele é uma criança. A capacidade de entendimento dele vai até aí. Mas para a gente, conjunto não possui definição. Tá? Conjunto é o que nós chamamos de elemento primitivo da matemática. Os elementos primitivos não possuem definição. Show de bola? Bom, dando continuidade então, tá? Se todos esses elementos, vamos supor, usar didaticamente que é uma coleção de elementos, se todos os elementos forem números, tá? Um conjunto eu represento por uma letra maiúscula. Vamos lá, pegar esse conjunto aqui, menos 3, menos 2,5, 0, 1, 3, 7, beleza? Se todos os elementos forem números, que é o caso aqui, são números, nós temos um conjunto numérico. E aí nós vamos para algumas notações importantes. Primeira notação. Quando eu uso asterisco, eu excluo o zero. Então, quem seria o asterisco? Menos 3, menos 2,5, 0. Opa, 0 não. Eu acabei de falar que a gente não usa o zero, eu boto o 0. É a idade, certo? Ou seja, eu excluo 0, 1, 3 e 7. Toda vez que a gente usa o asterisco, a gente exclui o 0. Se eu coloco a mais, são os elementos não negativos, ou seja, eu excluo os negativos, mas mantenho o 0. Então seria 0, 1, 3 e 7. Se eu coloco a menos, eu excluo os positivos, ou seja, quais são os positivos? 1, 3 e 7. Lembrando que o zero ele não é positivo nem negativo. Por quê? Porque o zero é neutro. O zero é neutro porque ele não é positivo nem negativo.
mas o 0 ele é um número par. Tá legal, pessoal? Bom, daqui a gente vai ver algumas coisas interessantes. O que são números simétricos? A definição é que são aqueles iguais em módulo, ou seja, seria, por exemplo, o menos 3 e o 3 são iguais, mas com sinal trocado, beleza? O que são números inversos? Números inversos é quando eu tenho uma inversão do numerador com denominador. Por exemplo, o número 3 é a mesma coisa que se fosse 3 sobre 1. O inverso dele é 1/3. O número 1 sobre 7, o inverso dele vai ser 7. Então, números simétricos são aqueles que têm sinais diferentes, mas são iguais em módulo. Inversos, tá? Números inversos são aqueles que eu inverto o numerador com o denominador. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, gravem isso. Quando eu tenho um asterisco no conjunto, eu excluo o 0. Se eu tenho o mais lá embaixo, eu excluo todos os negativos, mas mantenho o 0 caso ele possua, né? Caso o conjunto tenha o 0. Se há menos, eu excluo todos os negativos, mas mantenho o 0 e os positivos, beleza? Notaçõezinhas de conjunto. Conjunto numérico é aquele onde todos os elementos do conjunto são números, perdão. Nós temos uma infinidade de conjuntos numéricos. Conjunto dos pares, dos primos, dos ímpares, enfim, uma infinidade. Então nós vamos aqui conversar sobre aqueles que mais caem. São os chamados principais conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais, que eu vou comentar, e os números reais. Vamos embora lá? Naturais. Quais são os números naturais? Tá? São todos aqueles que não possuem parte decimal. Pessoal, esses slides vocês vão receber. Slide é velho, né? Enfim, vocês entenderam. Eu vou postar lá no grupo. Vai estar aqui embaixo no grupo, tá? Parte decimal. São todos. Ora, então quais são os... São todos aqueles não negativos que não possuem parte decimal. Não negativos que não possuem parte decimal. Esses são os naturais. Eu represento por um Nzinho assim. A representação dele é essa. Então, quais seriam os naturais? Todos os não negativos, ou seja, eu excluo os negativos. Então, vão sobrar quais? O 0, porque o 0 não é nem positivo nem negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Correto? Então, vamos lá, pessoal, botando meu rostinho feio. Quando ele fala não negativo ou não positivo, ele inclui o 0. Beleza? Entenderam? Não negativo ou não positivo, ele inclui o 0. Então, quais são os naturais? Todos aqueles que não têm parte decimal, tá? E são não negativos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Bom, o próximo que nós vamos estudar é o chamado conjunto dos inteiros. Os inteiros são todos os números, positivos, negativos, seja o que for, que não possuem parte decimal. Tá? Então, vamos lá. Quais são esses? Qualquer número que não possua parte decimal. Os inteiros são representados por um Z. Tá? Por que Z? Diz inteiro. Piada sem graça, ridícula. Então, vamos lá. Seria o menos 3, menos 2. Tá? Menos 2 meu ficou horrível. Vocês vão ver que vai melhorando minha qualidade de escrita. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ou seja, se vocês repararem bem, o que aconteceu? Tá? Vamos mudar a cor aqui, ó. Vamos pegar aqui esse vermelho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os naturais, ou seja, quer dizer que os naturais estão contidos nos inteiros, certo? Então, os naturais estão contidos, olha esse símbolo aqui, nos inteiros. Tá? Todos os números naturais estão dentro dos inteiros, certo? Então, inteiros
Tá? Inteiros são todos os números que não possuem parte decimal, não interessando se ele é positivo, negativo ou neutro no caso do zero. Show de bola? Naturais são todos os não negativos que não possuem parte decimal. Não negativos são quais? 0, 1, 2, 3, blá 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 blá. Então, os naturais estão dentro dos inteiros. Beleza? Próximo conjunto, tá? Vamos lá. Racionais. Racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Lembrando que esse cara é o numerador e esse cara é o denominador. Só que tem um detalhe, tá? Qual é o detalhe? Vamos botar um símbolo matemático, desde que, para todo, ó, sempre que o denominador for diferente de zero. Pessoal, isso é extremamente importante, tá? Isso é extremamente importante. Eu nunca posso ter o denominador igual a zero. Ou seja, tá? Eu nunca posso dividir nada, absolutamente nada, por zero. Nunca. É impossível eu dividir alguma coisa por zero. E aí, isso vai nos levar a uma coisa interessante, tá? Qual coisa interessante? Vejam bem. Olha só. Vamos supor que eu tenho essa função daqui. F de x é igual a maçãzinha vezes o log da casinha... Adriano, que porra é essa? Eu faço a menor ideia. De x dividido por x mais 3. Que diabos é isso? Não faço a menor ideia, mas eu sei que qualquer fração eu nunca posso ter denominador igual a zero. Então, para qualquer fração, o meu denominador ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, passando 3 para o outro lado, ele muda o sinal, eu sei que o x tem que ser diferente de menos 3. Ou seja, isso daqui é a base do nosso início do estudo de funções, tá? Uma definição boba, ou seja, que definição boba é essa? Eu nunca posso dividir nada por zero, eu nunca posso dividir nada por zero. Se aparecer uma variável, um x, um y, um z, um w, no meu denominador, na parte de baixo, naquilo que está dividindo, né? Que divide, perdão, aquilo não poderá ser igual a zero, beleza? E quais são os racionais? Vamos lá. Quais são os racionais? Os racionais são todos os números inteiros. Qualquer inteiro e, consequentemente, natural. Por exemplo, 3 eu posso escrever em forma de fração. 6 sobre 2, 3 sobre 9, tanto faz. Menos 5 eu posso escrever em forma de fração. Menos 15 sobre 3. Então, qualquer inteiro é também um racional. Os racionais a gente representa por uma letra. O que, tá? Por que que? Que é de quociente. Quociente é divisão. Vamos lá. Todos os números que possuem parte decimal finita, por exemplo, 1,23. Quem é esse número? Eu posso falar. Como eu transformo ele em fração? É o número todo sem a vírgula, dividido por 1, seguido por tantos zeros quanto algarismos houver pós a vírgula. Pós a vírgula, 2 algarismos, então seguido por 2 zeros. Por exemplo, 0,178. O número todo sem a vírgula, 178, dividido por 1, seguido por tantos zeros quanto algarismos houver após a vírgula. Há 3 algarismos após a vírgula, então nós teremos 3 zeros, certo? 3 zeros. Bom, pessoal, então vimos que os racionais podem ser todos os inteiros, consequentemente todos os naturais, porque os naturais estão dentro dos inteiros, e todos os números que possuem parte decimal finita, certo? Mas somente esses? Não. Temos mais um caso e agora que a brincadeira começa a ficar legal. Então prestem atenção nessa bagaça, repitam quantas vezes forem necessário, tá legal? Tá? Vamos lá. Os números que possuem parte decimal infinita, números que possuem parte decimal infinita e periódica. Por exemplo, 0,4444444. Tá, Adriano?
Isso daqui a gente fala que é a mesma coisa que 0,4 com um tracinho acima. O tracinho acima significa que aquilo se repete infinitamente. Então 2,45454545 é a mesma coisa que o quê? 2,45 com um tracinho acima. 1,2565656 vai ser 1,256 com um tracinho apenas sobre o 56. E 3,57888885788 tracinho acima do 8. Isso daqui vai virar uma fração, é chamada fração geratriz, tá? Vai virar uma fração. O numerador é fácil, né? A coordenação mandou lembrança aqui para mim. O numerador é fácil. Rapaz, eu vou inclinar minha mesa aqui, que aí agora, com a mesa inclinada, eu vou fazer reto. Quer ver? Não falei? Tá? No numerador vai ficar fácil. Eu vou botar o número todo sem a vírgula. Que é o número todo sem a vírgula? 4. E vou subtrair aquilo que não tem tracinho em cima. O que não tem tracinho em cima a gente chama de parte aperiódica, o que não se repete. Ou seja, quem vai ser? 0. Beleza? Então, no numerador, ou seja, quem não se repete aqui é um 0. No numerador vai ficar o número todo sem a vírgula, 245, menos o número, ou seja, aquilo que não se repete, a parte aperiódica, o que não tem tracinho em cima. Quem não se repete aqui é quem? Que não tem tracinho? 2. Tá? Aqui vai ficar 1.256, número todo sem a vírgula, menos aquilo que não se repete. Quem não se repete é o quê? 1 e o 2. Então, menos 12. Aumentar aqui que não vai caber. 3.578 vai ficar o número todo sem a vírgula, 3.578, menos aquilo que não se repete. Quem não se repete é o quê? 3, 5 e 7, porque o tracinho só está sobre o 8. Bom, vamos agora para o denominador. No denominador, eu vou colocar tantos 9 quantos algarismos houver no período. Porra, Adriano, não entendi. Fácil, dá uma olhada aqui. Embaixo do tracinho, né? Tem quantos algarismos? Um só tem o 4, não é? Então, só tem o 4, um algarismo, eu vou botar então 1, 9. Aqui, ó, sob o tracinho, nós temos quantos algarismos? 2, então vou colocar 2, 9. 56 é o número que está sob o tracinho. Então, sob o tracinho tem 2 algarismos, eu vou colocar 2 9, ou seja, 2 algarismos se repetem. E aqui, sob o tracinho, tem um algarismo, que é o 8, eu vou colocar 1, 9. Repassando, numerador, o número todo sem a vírgula, deixa eu sentar com postura, né? Número todo sem a vírgula, menos a parte aperiódica, ou seja, que não tem tracinho acima. Então, numerador, tranquilo. Denominador, vou colocar tantos 9 quanto algarismos houver no período, ou seja, quantos algarismos tiverem tracinho acima, certo? Bom, então, vamos lá. Aqui acabou. Vai ficar o que nessa brincadeira? Ó, vai ficar o quê? Vou pegar aqui o preto. Então, vai ficar, ó, 4 menos 0, 4. Dividido por 9. Se vocês jogarem para a calculadora, vai ficar... vai dar exatamente 0,4444. 245 menos 2, 243. Dividido por 99. Tá? Aqui acabou? Não, porque aqui tem uma novidade no de cima e de baixo. Porra, mais novidade, Adriano? Entre a vírgula e o período, aqui não tinha ninguém. Entre a vírgula e o período, não tinha ninguém. Aqui, entre a vírgula e o período, eu tenho um algarismo. Aqui, entre a vírgula e o período, eu tenho 2 algarismos. Então, eu vou completar com 0. Tá? Como assim 0? Se eu tenho um algarismo, eu vou botar 0. Se eu tenho 2 algarismos, eu vou colocar 2 zeros. Agora sim eu acabei. Então, só para repassar, vamos lá, só para repassar, certo? Vejam, repitam com calma. No numerador, eu boto o número todo sem a vírgula, menos o que não se repete. No caso aqui, o 0 não se repete.
número todo sem a vírgula, menos o que não se repete. 245, quem não se repete é o 2. Número todo sem a vírgula, menos o que não se repete. Número todo sem a vírgula, 1256. O que não se repete é o 12, ó. 1 e 2 não se repetem, tá? Não tem tracinho acima. Embaixo a mesma coisa. Embaixo eu coloco tantos 9 quanto algarismos houver no período. Período é quem tem tracinho em cima. Então, tenho um algarismo no período, 9. 2 algarismos no período, 2 9. 2 algarismos no período, 2 9. 1 algarismo no período, 1 9. E vou colocar tantos zeros quanto algarismos houver entre a vírgula e o período. Ó. Entre a vírgula e o período não tem ninguém, eu não coloquei zero. Entre a vírgula e o período não tem ninguém, eu não coloquei zero. Entre a vírgula e o período tem um algarismo, coloquei um zero. Entre a vírgula e o período eu tenho 2 algarismos, coloquei 2 zeros, beleza? E pronto. Agora sim, isso pode vir tanto em matemática básica quanto em PA. PG, perdão, vou mostrar para vocês. 1256 menos 12 vai me dar 1244 sobre 990. Quem dividir isso daí na calculadora vai ver que vai dar exatamente aquela dízima periódica. 3.578 menos 357 vai nos dar 3, 2, 2, 1, dividido por 900. Ah, professor, dá para simplificar? Dá para simplificar. Mas é necessário? Não. Aqui é só para mostrar para vocês. Cara, guardem isso, tá? Geralmente a gente faz o seguinte, peguei uma dízima periódica, eu vou aproximar. Porra, o SESP sabe que tu vai fazer isso, sabe? Quer água? E sabe o que o SESP vai fazer? Vai botar o erro na aproximação. Aí, irmão, parceiro, parceirinha, foi-se. Olha essa questão que caiu na minha prova da PRF. Eu ri, fiquei tão feliz, tá? Vejam só. Bom, vamos lá. Podemos afirmar que 0,9999 é menor do que 1. O aluno incauto ia falar que isso é verdade. Vocês não. Vocês iam fazer. 0,9999 é a mesma coisa que 0,9 com tracinho acima. Tá? Como é que eu faço essa dízima? Número todo sem a vírgula, 9. Menos a parte que não se repete. A parte que não se repete, 0. Dividido por tantos 9 quanto algarismos houver no período. O nosso período só tem um algarismo, então só um 9. 9 menos 0, 9. Dividido por 9 vai ser exatamente igual a 1. Então 0,999999 é exatamente igual a 1. Não é menor do que 1. Então a questão está errada. Caraca, Adriano, usou 1? Não, mas 0,99999 é exatamente igual a 1. Quando a gente chegar lá em soma de uma PG infinita, eu vou demonstrar isso mais uma vez. E qual é o conjunto dos reais, filhão? Qual é o conjunto dos reais? É a união de todos esses conjuntos. Ó. Nós vimos que o menorzinho que nós temos é o natural, são os naturais. Os inteiros não negativos. 0, 1, 2, 3. Completos naturais com os inteiros. Certo? Quais são os inteiros? Apagar aqui que ficou feiozão. Quais são os inteiros? Tá? Todos os que não possuem parte decimal. Então vamos incluir aqui os negativos que nós não havíamos incluído. Então tem os naturais, inteiros. Por fora desse cara, eu tenho os racionais. Quais são os racionais? Todos os inteiros, o que tem parte decimal finita, tá? E os que têm parte decimal infinita e periódica, 1,777, tá? E assim vai. Ou seja, ao lado desse cara, tá? Nós temos um conjunto que a gente não estuda, que são os irracionais, tá? Os irracionais são aqueles que possuem parte decimal infinita e aperiódica, por exemplo, 1,23467 e assim vai. Ou seja, não tem nada que se repete aqui. Que são o π, né, que é 3,14, 16 e assim vai, 21.
Raízes de número que eu não consigo achar o resultado, então raiz de 3 não tem valor exato. Raiz cúbica de 7 não tem resultado, são os ditos irracionais. A união destes conjuntos, tá? A união destes conjuntos formam o conjunto dos números reais. Ó. A união desses conjuntos formam o conjunto dos reais. Beleza, pessoal? Então, primeira aulinha nossa, os principais conjuntos numéricos. Aprendemos a transformar uma dízima periódica em fração, vai ser necessário. Fizemos uma questãozinha do CESP e, mais importante, apresentei para vocês quais são os conjuntos. Vocês têm que conhecer quais são os conjuntos, porque numa questão ele pode mencionar, considerando os números naturais. Você já sabe quais são, os reais, sabe quais são. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês, certo? Essa aula é básica, releiam, revisem, tá? E a nossa próxima aula a gente vai dar continuidade aí a operações com os números naturais, adição, subtração, multiplicação, divisão, beleza, pessoal? Forte abraço a todos, até a nossa próxima aula deste mesmo módulo. Valeu!